Vamos continuar com o nosso tema de âncoras em Deus. E Rafa falou com o Lino que Deus falou com ele tem qualquer coisa no coração, por isso ele vai compartilhar a palavra connosco hoje à noite, ok? Obrigado, Senhor, pelo este homem de Deus. Nós acreditamos que tu falaste com ele, Senhor. Ele recebeu qualquer coisa de ti, Senhor. E através dele nós vamos ouvir a tua voz a falar connosco hoje à noite, Senhor. Estamos prontos para receber e pedimos tua unção sobre o Rafa, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Boa tarde. Temos falado então das âncoras de Deus, temos falado então da presença, das promessas, e eu vou falar um pouco sobre o povo, uma das âncoras que nós estamos a falar aqui, muito bem desenhada, ali foi o mar que está um pouco torto, mas... Itália? O que está? Tchau! Beijinhos. Pronto. Isso é isso aí. Ok. Então vamos falar sobre o povo, uma das âncoras. Estamos a falar aqui dos temas, ok? E vou falar aqui de uma coisa que acho muito importante como povo de Deus que nós temos aqui, que eu vou perguntar daqui a um bocadinho. Okay? Primeiro vamos ler aqui uma passagem, que é 2 Timóteo 2, 20 e 23. Nós vamos ver algumas passagens hoje, se puderem acompanhar. Principalmente vamos ler Atos também, bastante. E algo vinha no meu coração que era... Ok, é o povo de Deus, o povo que vai à igreja, o povo que participa do reino, o povo que está ativo ali naquelas atividades, nos eventos, nos ministérios. E se vocês são como eu, muitas vezes eu me pergunto assim, olha, mas o que eu tenho que fazer para eu crescer no reino de Deus, para eu crescer como membro do corpo, como membro do povo de Deus? O que eu tenho que fazer? Há muitas pessoas que cada um tem seu tempo, é verdade, mas muitas pessoas desenvolvem assim rapidamente, outros mais devagar. O importante é que nós todos possamos desenvolver. E eu falo, por exemplo, está ali o Lino, nós chamamos de Chico, está ali na Sala das Mães. O Lino foi batizado na mesma altura que eu, no mesmo dia que eu. Nós fomos batizados no mesmo dia, na mesma piscina e tudo. Hoje ele é pastor desta casa. Deus tem chamado ele para essa liderança. Eu achei fantástico, assim como eu, assim como todos nós. Temos um chamado específico, cada um no seu tempo, é verdade, mas como é que eu posso crescer e desenvolver como membro do povo de Deus? Como povo, como é que nós podemos fazer isso? Então vamos ler aqui 2 Timóteo 2, 20 a 23. Assim, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ok. Se analisarmos muito bem essa escritura, tem aqui algumas dicas que nós podemos fazer como povo de Deus. Eu gosto muito da parte. Foge também das paixões da mocidade. Foge também dessa corrida, dessa loucura que há fora no mundo. E o que a Bíblia nos diz para fazer? Segue a justiça, a fé, o amor, e eu até sublinhei aqui, e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Tem que fugir, ok, daquelas coisas do mundo que nós já sabemos, desviar do caminho, todas as coisas que nos atraem para longe das coisas de Deus. Depois ele dá-nos uma dica, que é: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com aqueles, com os irmãos, aquele que está do teu lado. Segue essas coisas com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, consigo então identificar pessoas aqui que são fortes em Deus, pessoas que a liderança dessa casa, que vocês podem ver que tem aquele discernimento, e eu vou então, o que eu vou fazer? Vou seguir com os que, vou me juntar, vou estar ali junto deles, e vou crescer juntamente com eles. Bem? Isso requer uma coisa que eu creio que seja fundamental, que se calhar pode ser mesmo um tema disto,
para o povo de Deus, que é uma coisa que eu acho que é fundamental para o corpo, que é intimidade. A intimidade é fundamental. Temos que ter intimidade como povo, uns com os outros, com Deus e uns com os outros, irmãos com irmãos. E há muito tempo que o Lino já não colocava um dicionário, eu fiquei um bocado triste. Eu gostava de vir aqui, tinha uma palavra nova, então, sabia o significado das coisas, então eu trouxe também o significado de uma palavra, que é intimidade. Todos nós sabemos o que quer dizer intimidade, mas vamos ver o que quer dizer no dicionário, intimidade. Intimidade, caráter do que é íntimo, secreto, amizade íntima, relação íntima, viver na intimidade de alguém. Relação estreita ou convívio próximo entre duas pessoas ou mais pessoas. Depois procurei um sinônimo de intimidade e é familiaridade. Sinônimo de intimidade é família. É bom quando as pessoas de fora dizem que a Ponte tem essa imagem de família. As pessoas olham, são como se fosse uma família. Amém. Isso é ótimo, isso quer dizer porque há convívio, há intimidade entre nós. Isto é muito bom. Então, nós vamos comparar isto com a igreja, com a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja lá dos apóstolos. E uma das principais características da igreja primitiva, descritas em Atos, era quem que sabe dizer? Que era uma característica muito importante. Era a intimidade. Exatamente. Olha como esse espetáculo. Era a comunhão, a intimidade. Eles, tudo que faziam juntos, caminhavam juntos, eram presos juntos. Faziam tudo juntos. Aquilo era incrível. Mas tudo em nome do Senhor. Eles eram perseguidos, como foi falado aqui nas pregações anteriores. Jesus nos deu promessas. Promessas, nós íamos ter tribulações, sim, mas depois promessas muito maiores. É por isso que essas coisas aconteciam. E eu creio muito, e é visível, que Deus estava a preparar uma geração, os apóstolos e aquela primeira igreja, a igreja primitiva, Deus estava a preparar uma geração que ia ir e falar a sua palavra. E como é que ele preparou essa geração? Exatamente com o convívio, com a comunhão entre eles. Então nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 2, do 1 a 8. Nós vamos ver como é que Deus preparou o seu povo. Está ali? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, quando eles ouviram aquilo, ajuntou-se uma multidão. E estavam todos confusos, porque cada um ouvia aqueles homens falando na língua própria deles. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então nós vimos aqui, esse foi o dia de Pentecostes, vimos línguas de fogo cair sobre a vida deles, e eles ganharam a capacidade de falar línguas. E agora, olha que engraçado. Logo no início dessa passagem, nós vimos assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos, como nós estamos aqui. Eles estavam tendo uma reunião, como nós estamos até agora. Uma reunião, reuníamos, provavelmente falavam da palavra, louvavam, encorajavam uns aos outros. Isso não foi assim, olha, Vitor, vamos hoje ali, que hoje é o dia de Pentecostes, tá? Tu vai falar, olha, vais até falar italiano hoje. Eles não chegaram lá, Pedro, vamos ali, vamos reunir hoje, que hoje vai vir línguas de fogo do céu. Eles não sabiam que isso ia acontecer neste dia. Eles tinham promessa, mas eles não sabiam. Eles estavam reunidos. E da maneira que nós lemos, nós conseguimos ver que era uma coisa comum, era uma coisa normal. Eles faziam isso com frequência. Eles estavam reunidos a buscar Deus, a louvar Deus. Então Deus os capacitou
Veio, então, o dia de Pentecostes, eles foram capacitados de uma maneira incrível. E as pessoas à volta ficaram pasmas, maravilhadas com aquilo que eles estavam a fazer. Amém? Eu acho maravilhoso isso, porque nós estamos a fazer a mesma coisa hoje. Estamos a buscar, a clamar a Deus. Deus tem preparado algo. Mesmo. E continuando, então, volto a perguntar. Qual foi a principal característica? A intimidade. Nós conseguimos ver, então, que a comunhão, o convívio que eles tinham, gera intimidade. Nós, quando passamos tempo com alguém, mesmo no trabalho, mesmo com uma pessoa que acabamos de conhecer, nós começamos a conviver, a falar, a nos conhecer, e nós ganhamos uma intimidade. Somos da casa, já conseguimos estar à vontade com esta pessoa. A mesma coisa é com Deus e com as coisas do reino. Quando nós começamos a vir à igreja, não só como visitantes, mas sim como membros, começamos a nos envolver nas coisas. Café, ministérios, irmão com irmão. Começamos a nos envolver, nós ganhamos uma intimidade. Começamos a ficar íntimo aqui da ponte, das pessoas que frequentam este lugar, das outras igrejas que temos relacionamento. Quando o Marcos vai vir agora, nós já temos uma intimidade com ele. Já conseguem entender isso? Mesmo com Deus é a mesma coisa. Passar tempo gera essa intimidade que é muito importante no povo de Deus. Então, a diferença aqui é que tu podes ter intimidade de duas maneiras. Podes ter intimidade com pessoas do reino, podes ter intimidade num clube qualquer de futebol ou de outra coisa qualquer, podes ter intimidade com pessoas, pode ganhar intimidade com eles e podem fazer coisas relacionadas com aquele tema. Só que a diferença aqui, qual é o segredo aqui que aconteceu em Pentecostes? Foi que eles passavam tempo nas coisas de Deus. Ganharam intimidade, então, nas coisas de Deus. Como é que eles ganharam essa intimidade? No convívio umas com as outras. Ninguém acordou assim de repente e falou, já sei como é que eu vou fazer. Não, foram preparados através de Cristo, ensinou seus discípulos, os apóstolos, foram, pregaram o evangelho, ensinaram muitas pessoas, as pessoas ouviam, aprendiam, entendiam, ganhavam entendimento e ensinavam as outras. E assim ganhavam-se intimidade. Através desse convívio. Okay? Então, eu creio, imagina, conviver com aquelas pessoas era ser impactado diariamente com o poder de Deus. Eles viviam diariamente nas coisas de Deus. Então, era mesmo diariamente ser impactado com tudo aquilo que eles faziam, viam, todos os testemunhos, muitas histórias, mesmo na Bíblia, que nós podemos ver. Então, voltando à primeira pergunta, o que eu devo fazer para crescer espiritualmente? Vamos ler então Atos, capítulo 2, do 38 ao 47. Sim. Atos 2, Atos 2, 38 a 47. Vamos ver se estamos aqui todos enquadrados nisto. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok, arrependei-vos, arrependemos e fomos batizados. Acho que a maioria aqui já foi batizado. Amém. Ok. Continuando. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que são longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Olha que engraçado, atrás nós vimos assim, foge das paixões da mocidade. Está a falar a mesma coisa aqui. Salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, apartai-vos disto. Então, de sorte, o que aconteceu depois com essas pessoas que Pedro então estava a ensinar? De sorte que foram então batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, juntaram-se quase 3.000 almas. Num só dia, 3.000 almas foram salvas. Ok. Então, acho que nós estamos no bom caminho, certo? A maioria que já foi batizada, já se arrependeu dos pecados, já aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e já foram batizados. Amém. Estamos no bom caminho. Mas isso só não basta. Só isso não basta. Muitas pessoas já foram batizadas e depois simplesmente deixaram
de estar no íntimo da comunhão do corpo de Cristo. Então, vamos continuar. E, depois das 3.000 almas serem, então, salvas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, para além deles serem batizados, de se arrependerem e ser batizados, eles perseveraram, quer dizer, eles continuaram a praticar aquilo que eles aprenderam. Eles perseveraram nessa doutrina, na comunhão, no partir dos pães, na oração. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e partiam com todos, segundo cada um havia de fazer. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Todo dia. Consequência de quê? Nós estamos aqui. Eles iam para casa, falavam das coisas de Deus, partiam o pão, conviviam junto, ganhavam intimidade uns com os outros. Este era o corpo de Cristo a funcionar na sua plenitude. Era ser não só visita, eles eram simplesmente parte mesmo do corpo. Eles eram membros. Eles compartilhavam tudo entre si, faziam coisas juntos. E, naturalmente, Deus acrescentava todo dia pessoas à igreja. 3.000, 2, 1, mas Deus acrescentava todo dia. Como consequência natural desse convívio, desse relacionamento de família. E depois, isso me fez pensar um pouco e refletir nisto. Como é que então nós devemos fazer? Ok, então, para eu crescer individualmente, vou ter comunhão, vou ter intimidade com alguém já forte, alguém que sabe da palavra, alguém que possa me auxiliar a entender o que a palavra quer dizer. E vou passar tempo juntos, vou conviver, vou aprender, vou ver, vou fazer. E conseguimos ver aqui, então, esse relacionamento produzia fé. Esse relacionamento nas coisas de Deus produz fé. E o aprendizado, como é que eles aprendiam uns com os outros? Como é que eles aprendiam? Eu sei que agora temos o Skype, temos tecnologia, estamos ali em casa no computador, estamos a ver, na Itália já nos estão a ver, mas eles aprendiam com o convívio, um com o outro, ligado. Parece repetitivo, mas é tão importante esta parte da âncora do povo de Deus. Ser um povo, uma nação, só é possível se tiverem coisas em comum, se estiverem ligados, se tiverem si mesmo, digamos assim, objetivo, se for uma nação. O povo de Deus é igual. Qual é o objetivo? O reino de Deus. Então, o que eu creio é que nós devemos buscar intimidade pessoal com Deus. Pessoalmente, sim, sozinhos em casa, nós devemos também procurar intimidade com Deus. E devemos caminhar juntos uns com os outros e aprender dessa maneira. Uns com os outros, com um relacionamento normal. Esse relacionamento que nós temos, de amizade, de convívio, de jantares um na casa dos outros, tem convites também, convidam os outros também para ir jantar. Eu não gosto muito de cabrito, mas também, ok? Esse convívio natural de família cria um ambiente perfeito para todos aprendermos com Deus. Porque nós estamos a buscar em casa. Primeiro, buscamos em casa, ok? Partilhamos com os irmãos. Nesse bom ambiente, não só nesse ambiente parece que religioso, que a sociedade diz que é a igreja. É ir à igreja sair. Não, é diferente. É o convívio que cria este ambiente perfeito para nós aprendermos uns com os outros. Por isso que nós fazemos assim esses jantares. Podemos fazer mais. Então, podem fazer, podem. Ok? E essa era uma das características, como nós vimos há pouco, principal nos apóstolos. Que eles viviam em união. Eles caminhavam juntos e compartilhavam entre si as experiências. E olha, e tem muitas histórias na Bíblia, muitas passagens que falam de coisas como estas. Mas eu escolhi aqui uma, também está em Atos, para nós vermos. Que é em Atos 16, vamos abrir Atos 16, capítulo 16 mesmo. 16.
Eu vou ler até uma certa parte. E depois vai ser praticamente esta passagem mostrada ali no projetor. O Beto vai preparar ali o vídeo. E vou ler só até uma certa parte. Estava então Paulo e Silas, caminhando normal. Eles estavam numa cidade chamada, acho que estava aqui, já não lembro aqui o nome da cidade, mas estavam a caminhar. Estavam a dizer assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos dizer, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso durante muitos dias. Por fim, Paulo perdeu a paciência, se aborreceu, virou para ela e disse assim: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram em Paulo e Silas e foram em praça pública, chamaram as autoridades e eles foram presos. Okay? E vou mostrar só um excerto até a continuação dessa passagem. Okay? Paulo e Silas depois de serem condenados.
Uma pequena representação do que foi o episódio de Paulo e Silas na prisão. Tem tradução em toda. Então, uma pequena representação do que aconteceu naquele episódio, Paulo e Silas. Muito rapidamente vamos lembrar como é que começou este episódio. Certo dia estavam indo para o lugar de oração. Mais uma vez eles estavam a fazer algo que costumavam fazer diariamente. Como é que nós vimos isso? Porque aquela mulher que estava a repetir aquilo, eles anunciam Deus, ela fazia isso todo dia. Ou seja, todo dia eles estavam indo para esse lugar de oração. Estavam fazendo algo que eles costumavam fazer. Então o que aconteceram? Eles foram caluniaram aos dois. Por quê? Por causa do interesse lá então dos mestres da escrava, mentiram e jogaram na prisão. Antes foram açoitados, levaram-lhe forte, ficaram todos feridos, foram presos. Foram zombados, o carcereiro a dizer, se teu Deus é assim mesmo, ele que te tire da prisão, e a zombar mesmo deles. E eles depois começaram a louvar, então, até desafiar a Raquel a fazer um louvor que nem aquele. Era o aramaico, sei lá, que eles estavam a cantar. Então estavam a louvar, e isso está descrito aqui em Atos, que um grande terremoto aconteceu, no qual os alicerces da prisão foram quebrados, e eles podiam ter fugido. Depois continua assim no capítulo 27, em Atos 16, 27. Aí o carcereiro acordou, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então o que o Paulo e Silas fizeram? Primeiro eles levaram, foram açoitados por ele. Levou. Injustamente, porque não fizeram mal nenhum, foram presos. Foram açoitados, depois de ser açoitados, depois de Deus os livrar de uma maneira miraculosa da cadeia, eles pregaram o evangelho para essa pessoa. Então, eles anunciaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando as feridas e das surras que eles tinham levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Pois foram soltos. É engraçado que os líderes que prenderam Paulo queriam soltá-los a caladas da noite. Mas Paulo disse, não, puseram-nos aqui injustamente, agora venham cá vocês nos tirar. Diz assim, mais à frente diz assim, então os policiais foram contar às autoridades que Paulo tinha dito. Ou seja, quer dizer, colocaram-nos aqui injustamente, agora querem nos livrar assim a socapa. Não, venham cá nos tirar. E depois eles foram lá, libertaram Paulo e Silas. E sabem o que eles foram fazer depois que foram libertos? No último versículo do Atos 16, capítulo 40, diz, Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos, depois foram embora. Essa casa de Lídia era uma casa de reunião. Eles reuniam-se lá para falar do evangelho, para como nós fazemos aqui. Reuniam-se. Então eles mal saíram da prisão, foram lá reunir com o povo, compartilhar e se alegrar com eles. E eu achei isso fantástico, porque desculpa mais do que todos eles tinham para não fazer nada. Para fugir, para sair, para nunca mais aparecer. Mas eles tinham essa intimidade, essa união tão grande, que eles foram presos, foram soltos, antes de soltarem, ainda converteram os carcereiros, e depois ainda foram lá conviver com os irmãos, contaram o que tinha acontecido, como Deus os tinha livrado de tal situação. E todos, certeza, que ficaram super empolgados e encorajados com as coisas que Deus é capaz de fazer. Isso foi um dia natural, assim como o dia de Pentecostes, eles estavam apenas indo para mais uma reunião de oração, quando foram presos, açoitados, injustiçados, e depois Deus os livrou dessa maneira fantástica. E é isto que o povo de Deus tem
ter a consciência daquilo que Deus é capaz de fazer através da união das nossas vidas, das coisas fantásticas que nós somos capacitados para fazer em Deus. Então, para concluir mesmo, queria só deixar duas passagens para lermos. Em João capítulo 15. Do 3 ao 8. Ele diz assim: Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançar ao fogo para queimar. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, eu sublinhei mesmo isto. Pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Escusamos perder, nos preocupar com o dia da manhã. Porque se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito frutos e vos torneis meus discípulos. Fantástico. Fantástico. Para que nós temos que nos preocupar? Sim, nós temos que ser organizados, mas nos preocupar com as outras coisas. O mais importante está mesmo aqui na promessa. Foi feita aqui. Mais à frente, um bocadinho, em João capítulo 15 ainda, a partir do versículo 15, Jesus diz assim: já não vos chamos servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Constituí para que vocês fossem e produzam frutos, e os vossos frutos permaneçam. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quando pedires, mais uma vez ele está dizendo, tudo quando pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos amem uns aos outros. Amém? Amém, Deus. Paizinho querido, Senhor, a tua promessa, Senhor, é maravilhosa, Senhor. Senhor, quão forte, Deus, quão é maravilhoso nós sermos, Senhor, Senhor, contigo, Senhor, e viver em paz, em comunhão com os irmãos, Deus. Quão maravilhas nós vemos na tua palavra, Senhor, o que tu faz, Senhor, que tu irá fazer, Senhor. Por isso, Deus, que essa união, Senhor, entre nós, Senhor, entre o teu corpo, entre a tua igreja, Senhor, possa ser cada vez mais forte, Senhor, cada vez maior, Deus, que nós possamos conviver uns com os outros, Senhor, e ter a noção do quão isso é importante, Senhor. E o teu nome é glorificado, como a tua palavra diz nisto, Senhor, nos frutos que vão surgir desta comunhão, desta união, Senhor. Se Deus, colocamos, Senhor, todas essas coisas nas tuas mãos, Senhor, para que nós possamos permanecer firmes em comunhão, Senhor, entre nós e contigo. Né? Amém, Senhor. E eu quero convidar mesmo toda a igreja, mais do que aberto, convite mais aberto não pode haver, para termos comunhão uns com os outros. Olha para a pessoa mesmo que está do teu lado e ver quantas coisas maravilhosas é possível compartilhar, fazer, falar com a pessoa que está do teu lado. Amém? Amém. Obrigado, Rafa. O que é que nós aprendemos através disto? Não, Adilson. Paulo não era brasileiro. Nós não aprendemos isto. Ok. Graças a Deus. A Júnior está... desculpa lá, pá. Não era brasileiro. E André também, desculpa lá. Não. Realmente, parte do convívio, parte de ficar parte da família de Deus é muito importante. Às vezes pensamos, e eu estava a pensar nisso, que realmente estou
eu tenho um nível de maturidade muito alto para conviver com alguém. Ou ao contrário, eu sou muito fraco. O que é que eu posso dizer? Ele sabe tudo e eu não sabe nada. Eu não sei, não tenho conhecimento suficiente para... Não, nós sempre aprendemos um com o outro. Não é importante, porque eu posso passar tempo com uma das crianças, dos jovens, até João. Aprendemos muito através de João, da capacidade dele de levantar e falar com ousadia, mesmo com 10 anos de idade, 9 anos, ok? É possível aprender quando passamos tempo com crianças. Também é possível, por isso, quando andamos ou vivemos sozinhos em termos de nosso cristianismo, nós perdemos tudo. É só quando convivemos, quando passamos tempo juntos, é possível crescer numa forma superior e maior. E assim, fazer coisas juntos no reino de Deus. Por isso é fundamental. Quando aceitamos Jesus, também entramos no reino de Deus, entramos na família de Deus e ficamos parte da família. A igreja é o plano de Deus para o mundo, ok? É o plano perfeito e nós pensamos, realmente a igreja não presta para nada. Nós temos modelos de igreja aqui ou à nossa volta, não é para mim, não vou aprender muito lá, mas temos de pensar bem, porque a igreja é o plano de Deus para o mundo. O que é a igreja? É o povo de Deus. E é muito importante ficar parte da família de Deus e entrar lá, como qualquer família. Há crianças, adultos, velhotes, primos, pessoas inteligentes, pessoas estúpidas. Desculpa lá. Na minha família, não. Mas, realmente, quando vivemos, quando somos parte de uma família, há todos os tipos de pessoas lá. E a mesma coisa com a igreja. É impossível entrar lá e dizer a igreja não é perfeita. Eu estou a procurar uma igreja perfeita. Não existe. Mas, no mesmo tempo, na igreja, sim, a ponte é muito importante. Por isso, obrigado, Rafa Tui. Conviver com as pessoas, ou viver com as pessoas e passar tempo juntos, intimidade com um a um, é fundamental para ter, no final, intimidade com Deus e crescer juntos para avançar o reino de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Sim, realmente, Senhor, estamos aqui, parte de uma igreja, Senhor, uma igreja que não é uma igreja perfeita, Senhor, mas mesmo assim, que privilégio pertencer a um grupo de pessoas assim, Senhor, onde união, convívio, alegria, Senhor, amizade, onde é possível passar tempo juntos e a falar e crescer juntos, Senhor. Que privilégio, Senhor. Nós queremos avançar com isto, Senhor. Nós queremos entrar aqui com cada vez mais compromisso, mais capacidade de conviver e passar tempo juntos, com paciência para ensinar e aprender, Senhor. E nós acreditamos que Tu vais dar tudo o que é necessário para cada um de nós ser parte da Tua família, a família de Deus, Senhor. E assim fazer os milagres e avançar o Teu reino, Senhor, em poder. Obrigado, Senhor, pelo nosso tempo hoje à noite. E oramos, Senhor, que vamos continuar com o convívio aqui, aprender e ver cada vez mais a Tua face e a Tua mão sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Uma boa semana para todos.